Boa tarde, pessoal. Aqui é o Juliano, tá? Vou estar gravando uma aula complementar aí para vocês, onde o objetivo dessa aula vai ser, né, a gente calcular as seções de apoio de algumas estruturas. Então, vou fazer alguns exemplos aqui e a gente fazer os nossos diagramas, né, o que nós chamamos de diagramas de corpo livre, né, também conhecido como diagrama de normal, diagrama de cortante e o diagrama de momento fletor, né? Vou colocar aqui entre parênteses as unidades, tá? Normal, né, e cortante são dados em kilonewtons. E o diagrama de momento normalmente é força vezes distância, né? Normalmente não, é força vezes distância, que é o conceito mais básico. Então é kilonewton vezes metro, por exemplo, kilonewton vezes centímetro. Então a gente vai querer fazer esses diagramas, né? Nosso objetivo é fazer esses diagramas nessas estruturas, né? Bom, se vocês pegarem lá as outras aulas, né, que eu passei para vocês, eu comentei um pouquinho sobre os esforços internos, né, e os esforços externos. Então, basicamente, nós temos os esforços internos, né? Então, você imagina que você tem uma barra e que você está cortando, essa barra está sujeita a algumas forças, né, em cima dela, e que você corta ela no meio. Quando você corta ela no meio, aparecem essas reações para equilibrar todo o sistema, né? Então, nós temos como fazer esses famosos diagramas aí, tá? Então, aqui eu vou colocar um apoio fixo, tá? Aqui eu vou colocar um apoio móvel aí, né? Vou colocar as nossas cargas, vou colocar uma carga distribuída, tá? Uma carguinha distribuída ao longo da minha barrinha, tá? Onde essa carguinha aqui ela vai valer 10 kN por metro, tá? Vou colocar aqui ainda, nesse pontinho aqui, por exemplo, né, uma força de 30 kN e vou começar aí a resolver esse nosso problema, né? Lembrando que nós estamos sempre buscando o equilíbrio da estrutura, tá? Aqui então esse comprimento aqui eu vou falar que ele tem em torno de 5 metros, tá? E esse outro comprimento aqui, tá? Ele vai ter em torno aí de 2 metros. Lógico que está desproporcional, né? Eu estou fazendo sem escala. Então aqui é o objetivo da gente estar resolvendo, né? Então, muito simples, primeira coisa que eu começo a fazer, né, é fazer os somatórios. Antes eu vou numerar, né, ó, apoio A, ainda acho que está um pouquinho grosso, tá, vou diminuir um pouquinho a espessura da caneta. Apoio A, apoio B. Esse apoio aqui é um apoio fixo, né, então ele restringe dois movimentos. Então ele vai aparecer aqui um movimento que nós podemos chamar de VA ou RA, né, reação vertical no ponto A. E aqui um movimento que eu vou chamar de HA, né? Ó, como ele restringe o movimento vertical e o movimento horizontal, chamamos ele de A, aqui uma reação na horizontal ali. E aqui no caso, nós temos um VB, tá? Aplicamos aqui então o somatório, né, utilizando as equações de equilíbrio. Somatório em força de x igual a zero, não tem nenhuma força em x, então esse meu HA automaticamente é igual a zero. Aplicamos o somatório de forças verticais, de forças em y igual a zero, né? Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Aqui eu ainda tenho que concentrar a força no meio do vão, né? Então, para me concentrar, eu pego a minha força, minha carga distribuída, que é 10 kN vezes metro, vezes 5, né? E eu fico aqui com 50 kN concentrado. E daí sim, agora, né, eu posso fazer o equilíbrio. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, VA mais VB é igual a 50 mais 30, aí, que no caso dá 80 kN. E agora eu posso ir para a nossa terceira equação, somatório de momento em um ponto, vou fazer o somatório de momento em A, tá? Igual a zero. Para quem tiver um pouquinho de dificuldade, assiste as nossas outras aulas, né? Que eu explico como que faz isso daqui. Tranquilo? Somatório de momento. Então, lembrando aí que no sentido anti-horário vai ser positivo e no sentido horário, né, vai ser negativo aí, tá? Então, no sentido anti-horário, eu tenho 5VB positivo menos 50 vezes 2,5, né, ó, que daí aqui, ó, como está no meio, essa distância aqui
né, vale 2,5 metros. Ele gera movimento em relação a A e ele está rodando a estrutura no sentido horário, então é por isso que ele entrou com sinal de menos. Menos 50 vezes 2,5, depois nós temos menos 30 vezes 2, né? HA e VA eles não entram, né, porque estão no mesmo ponto de aplicação. Então isso daqui é igual a zero. Com isso a gente pode calcular o nosso VB, né? Então, ó, aqui ficaria, né, 5VB é igual, né? Como tem dois valores negativos, eu vou somar esses dois valores. Eles estão negativos, eles vão passar para o outro lado e vão ficar positivos aí, né? Então deixa eu fazer as continhas aqui, 1 minuto. Então isso daqui, tá, pessoal? Opa. Isso daqui vai dar 185. O meu VB vai ser 185 dividido por 5. Dá então 37 kilonewtons. Tranquilo? Bem simples de resolver, né? Bem parecido aí com os exercícios que a gente fez na outra aula, né? Só que com outros valores. Então bem tranquilo aí de estar achando as reações de apoio. Tranquilo? Vou ver isso aqui um pouquinho para o lado, tá? Ó. Nós achamos aqui então, né, o nosso VB. Eu substituo aqui em cima, né? VA mais VB igual a 80, então VA mais 37 igual a 80, o meu VA, então, né, o meu VA ele vai ser 80 menos 37. Então nós temos aí o VA com o valor de 43 kN, achamos as nossas reações de apoio, tá? Vou fazer umas linhas agora aqui, para a gente poder fazer os gráficos. Então são simplesmente linhas auxiliares, tá? Bom, o primeiro gráfico que a gente teria que fazer seria o gráfico de normal, né? Só que lembrando o conceito, né? Eu já falei em outras aulas, o conceito ali de normal é quando nós temos força axial. Para ter uma força axial, né? Eu imagino aqui, eu estou enxergando apenas uma linha, né? Mas eu imagino que essa linha, na verdade, é uma barrinha, né? Então, na verdade, eu tenho uma barrinha aqui, né? Ó. A minha barrinha com a minha carga, né? Ó. Ela está passando para o outro lado, onde eu tenho carga aqui em cima dela, né? Aquele carregamento distribuído ali, né? Então, aqui seria a minha barrinha. Ali eu estou só representando com uma linha aqui, né? Quando eu tenho uma força aplicada no sentido da seção transversal, né? Ou seja, se eu tivesse uma força aplicada aqui, né? Ou seja, por exemplo, meu HA, né? Meu HA seria a força aplicada aqui. Só que meu HA deu zero. Nós não temos, então, forças aplicadas no sentido da seção transversal, o que nós chamamos também de força, isso é uma força axial, né? Força normal é uma força axial, é uma força que é aplicada no sentido da seção transversal ali, né? Da nossa barrinha ali, no sentido longitudinal, tá bom? Tranquilo? Como nós não temos o gráfico de normal para esse exemplo aqui. Então nós vamos passar para o nosso próximo gráfico, que é o que? O gráfico de cortante, tá? Então vejam como é simples estar fazendo o gráfico de cortante. O gráfico de cortante, basicamente, ele vai estar mostrando as minhas cargas, as minhas ações, e eu vou ter que desconsiderar esses valores, essas cargas, né? Eu vou ter que desconsiderar, não, desculpa. Descontar essas cargas que eu tenho na minha estrutura, tá? Então eu vou começar por onde, né? Eu começo aqui pelo meu apoio A, ó, e eu vou varrendo a minha estrutura, do sentido da esquerda para a direita, né? Ó. Então quando eu começo aqui no A, que carga que eu tenho? Eu tenho a minha força vertical em A, eu tenho o valor do meu VA, né? Quanto que vale o meu VA? 43 kN. Se ele vale 43 kN, eu vou até colocar aqui, ó. Deixa eu
só diminuir a espessura. Aqui vale 43 e aqui vale 37. Isso daqui, como nós já vimos, deu 0, né? Então eu vou subir, ó. O ideal é fazer os gráficos utilizando régua, tá, pessoal? Que ele fique mais certinho. Então eu vou subir aqui, ó, bem em cima do meu apoio, né, ó. Eu vou subir esse valor aí, né? E eu sei que esse valor que eu estou subindo, ele vale 43 kN aqui em cima, tá? Um valor positivo, eu subi, né? Então eu vou andar na minha estrutura aqui até eu ter minhas cargas, né? O encontro das minhas cargas aí, ó. Então o primeiro trecho que eu vou analisar é esse daqui, ó. Esse trechinho aqui, ó. Estão vendo que eu tenho um carregamento distribuído? Eu preciso descontar, né, essa carga distribuída aqui. Para mim descontar essa carga distribuída, eu vou descontar quanto? 10 vezes 2, que dá 20, ó. Por que vezes 2? Porque é a distância até esse ponto, ó, tá? Então eu vou andar até esse ponto. Ah, Juliano, por que você andou até esse pontinho aqui? Porque nesse ponto a gente tem uma carga vertical de 30 kN, que eu também vou ter que descontar, né? Então primeiro eu ando esse trecho da carga distribuída, parei aqui, daí eu vou descontar depois a minha carga vertical, tá? Então 10 vezes 2 dá 20, 43 menos 20, nós vamos ficar aí com 23 positivo, tá? Sempre observando o sinal aí, porque aqui a gente está com valor positivo, né? Como a minha carga, ela é uma carga constante, o meu gráfico, ele dá um gráfico linear, né? Ó. Então, com linhas auxiliares, né? Eu vou marcar aqui, ó, para vocês. Essa aqui vai ser a primeira linha auxiliar também que eu estou criando aí para a gente poder fazer o gráfico, tá? Então eu vou descer, ó. Aqui está sem escala, tá, pessoal? Mas eu vou descer. E eu sei que eu vou chegar até aqui, né? Ó, até esse pontinho. Quando eu desci, eu descontei então essa carga distribuída, né? De 20 kN, né? 10 vezes 2 aqui que deu os 20, tá? Desse trecho. E daí eu sei que eu fiquei com o valor de 23 kN. Aqui nesse pontinho, eu tenho uma carga concentrada nesse ponto de 30 kN, né? Então eu tenho aqui, ó, 23 positivo, né? E eu vou descontar esses 30, menos 30. Quando eu faço isso, eu vou ficar com um valor de negativo de menos 7 kN. Então significa o quê? Que o meu gráfico, ele vai lá para baixo agora, ó. Então meu gráficozinho, ó, ele vai descer. Então eu vou descer, ó, até chegar aqui. Cheguei aqui, né? Eu sei que esse pontinho aqui vale menos 7, né? Tá para cima da linha positivo, para baixo da linha negativo. Muito simples de entender aí também, né? Aqui, pessoal, né, nós vamos andar quanto até agora? Agora eu vou andar toda essa distância aqui, ó, tá? Eu ando toda essa distância aqui. Ah, professor, mas você não tem a carga concentrada, que era da carga distribuída? Então, mas ela era a carga concentrada de toda a carga distribuída, então eu não vou considerá-la agora. Por quê? Porque eu vou descontar direto o trecho da minha carga distribuída, né? Ou seja, se eu tenho aqui 2 metros, total tem 5, essa distância aqui, né, é de 3 metros, e o valor que eu vou descontar é o quê? De 10 vezes 3, né? Então eu tenho aí 30 kN para mim estar descontando, né? Então vamos acompanhar aí como é que fica. Eu estava, né, com menos 7 e eu vou descontar menos 30, né, que é todo esse restante desse trecho distribuído aqui, né, em função desses 3 metros que estava faltando. Quando eu faço isso daqui, eu vou para o valor de menos 37 kN, né? Então eu continuo descendo, né? Então eu desço aqui. Nesse pontinho, tá? E eu sei que aqui eu tenho 37 negativo. Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, eu estou exatamente no ponto aqui onde está o meu apoio B.
onde eu tenho uma reação vertical de 37 kN para cima. Menos 37 com mais 37, zerou, né? Significa que o meu gráfico aqui, ele vai fechar aqui, ó. Então ele vai fechar nesse pontinho aqui. Tranquilo? Bem simples de entender, tá? Bem tranquilo aí de estar fazendo, né? Então aqui nós temos um valor positivo e aqui nós temos um valor negativo, tá? E agora a gente vai para o nosso outro gráfico, onde nós vamos estar fazendo o gráfico de momento, tá? Tranquilo, pessoal, os valores estão todos em kilonewtons, né? Daí a gente representa assim, cortante, né? Também a gente representa pela letra V, tá? De cortante. V representa o símbolo de cortante, entre parênteses em kilonewton, né? Para falar que os valores estão em kilonewton. Tranquilo? Agora a gente vai fazer o gráfico de momento, tá? O momento, então, ele vai ser representado pela letrinha aí, M. Daí a unidade, kilonewton vezes metro, ou kilonewton vezes centímetro, né? Depende do que você está trabalhando aí, tá? O gráfico de momento nada mais é do que a área, né, da cortante. Então, o gráfico de momento nós fazemos ele em função da área da cortante que nós temos aqui, né? Ó. Então, ó, aqui tem um outro ponto interessante. Aonde a minha cortante é zero, o meu momento ele é dito como máximo, né? Eu não tenho, dependendo do tipo de estrutura que eu estou fazendo, né? Eu posso ter vários valores de momentos, né? Onde eles vão variar em função desses pontos. No caso aqui eu tenho apenas um ponto, né? Ó, nesse pontinho aqui, a minha cortante zerou, né? A hora que ela está passando aqui, ela é zero. Então nesse ponto aqui é onde eu tenho o meu momento máximo. Então eu vou fazer uma linha auxiliar aqui para mim poder estar desenhando o gráfico, tá? E como é que funciona, né, o gráfico de momento, tá, pessoal? Muito simples. Olha o meu diagrama aqui de cortante. Vocês percebam que eu tenho aqui, ó, ele é linear, né? Ó. Quando a gente está fazendo isso, né, a gente está com um diagrama do tipo linear. Se ele é linear, tá? Sempre que o meu diagrama de cortante for linear, o meu momento ele vai ser uma parábola. Tá? Ele vai ser uma parábola, tá? O formato do gráfico. E daí é muito simples. Se está positivo, ele desce. Se está negativo, ele começa a subir. Tá? Positivo eu desço, negativo eu subo. Então é bem simples de estar entendendo o conceito aí. Tá bom? Tranquilo? Bom, né? E nada mais é do que a área daquela cortante. Então vamos calcular a área dessa cortante aqui então. Eu tenho 43. Isso aqui, essa figura aqui, ó, forma um trapézio, tá? Então base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então 43 mais 23 dividido por 2, isso daqui vezes a altura aí no caso, né? Que aí no caso a nossa altura vale 2 metros aí. Então na hora que a gente faz, né, essa continha aí, nós temos aí o valor de 66 kN vezes metro, tá? Então, ó, se você quiser até ver, se vocês quiserem observar as unidades, né, isso daqui está em kN, quando você multiplica por esse 2 está em metro, né? Que seria os 2 metros daqui, né? Base maior mais base menor vezes a altura, ó, a altura seria aqui os 2 metros, dividido por 2, tá? Nada mais é do que a área de um trapézio. Então eu sei, né, que o meu gráfico de momento ele vai
Se é positivo, eu desço, tá? Aqui ainda tem muita gente que costuma falar assim, ó, muito, tá? Ó, tem muito valor de cortante. Quando você tem muito valor de cortante, você começa a descer pouco, ó. A tua abertura é pouco, porque, por exemplo, eu posso abrir ela assim, ou eu posso abrir ela assim, ó. Percebem? Pouco, muito. Então, quando a gente tem muito aqui em termos de cortante, eu desço pouco, tá? Ó, desço pouco, conforme você vai diminuindo, né? Você vai, ó, aumentando, né, o valor. Tranquilo? Então, esse valor de momento aqui, ele vale 66 kN vezes metro. Então, se eu calcular o outro valor aqui, né? O outro valor aqui a gente tem 37 mais 7 dividido por 2 vezes 3. Então, se a gente fizer essa continha aí, nós vamos chegar, né, no valor de 66 kN vezes metro, né? Como momento, né? Os valores aqui foi só para fazer, né? Mas você percebe que a área aqui ela é negativa, né? Então é menos 66 kN vezes metro, né? Significa que o gráfico de momento meu, ele vai zerar aqui no pontinho, tá? Esse seria aí os gráficos então, tá? Para esse exemplo de cortante e de momento. Espero que tenham conseguido pegar aí esse exemplo, tá bom, pessoal? Tranquilo? Depois a gente volta com outro exemplo. Tchau, tchau, até mais.